E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política e hoje galera, vocês não reparem, esse é um vídeo que vai ter muito cortezinho, porque eu estou praticamente com a minha rinite atacada, eu falei pra vocês nos vídeos anteriores aí, e assim, meu nariz não dá nada legal, então assim, se eu tiver meio com a voz estranha, eu sei que vocês vão reparar, mas prestem atenção no conteúdo de hoje que eu vou falar de pesquisas eleitorais, vamos falar de XP e PESP. Por que essa é a melhor pesquisa de todas na minha percepção e por que ela é a que mais bate com o sentimento do eleitorado em sua metodologia? Tudo começou em 2018, quando no início da campanha eleitoral, o Lula apareceu com 37% na pesquisa Ibope. Depois ele apareceu com 39% no Datafolha. E aí depois, na CNT-MDA, ele teve 37,3%. Só que a XP e PESP não foi nessa onda. Ela colocou o Lula com 33% dos votos totais. Lembrando, como eu expliquei no vídeo anterior, que os votos válidos são da apuração. Os votos totais são das pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais só prevêem votos válidos quando estão na reta final da campanha eleitoral. Então, olhando esse fato, eu falava assim, cara, não faz o menor sentido o Lula ter 37% dos votos, por alguns motivos. Primeiro motivo, o PT teve 38% dos votos totais em 2014 com Dilma Rousseff. E pela tendência que você via no decorrer dos 4 anos, a tendência era de queda dos 38 para baixo e não o mantimento dessa porcentagem. Portanto, isso não batia. Aí algumas pessoas que são espertinhas vão chegar para mim e vão falar assim, mas JV, nem todo mundo que vota no Lula vota em qualquer candidato do PT. A Dilma não teve todos os eleitores do Lula, porque se o Lula tivesse sido o candidato em 2014, ele teria mais votos, então os 37% batem. É errado, porque a história do Brasil pode comprovar isso para mim. O maior recorde de popularidade do PT em primeiro turno foi com Dilma Rousseff em 2010, com cerca de 47,6 milhões de eleitores. Ela teve mais votos no primeiro turno que o próprio ex-presidente Lula. Portanto, quem votou no Lula em 2006 votou na Dilma e muito mais, votaram muito mais em 2010. Então o primeiro fator já cai por terra, porque o PT era para ter uma tendência de queda. E por que a tendência de queda? Por conta do que aconteceu. Impeachment de Dilma Rousseff, escândalos de corrupção ligado à Petrobras, Operação Lava Jato e prisão do ex-presidente Lula. Isso eram motivos suficientes para você deixar o PT numa situação complicada. Além disso, o Brasil já esperava uma alternância de poder. Tentou isso em 2014 com Aécio Neves, mas foi frustrante isso. Então a tendência era que o PT historicamente deixasse o poder ou em 2014 ou em 2018. De uma maneira melhor em 2014, com um governo mais moderado, porque o Aécio com certeza faria um governo muito mais moderado, ou de uma maneira pior, com o Bolsonaro sendo essa alternância de poder, já que o Bolsonaro é mais radical que o Aécio Neves. E foi o que ocorreu. Tanto que a minha análise na época era o seguinte, que o PT era o candidato à derrota em 2018. Era a única certeza da eleição. Só não sabemos para quem seria. E, para alegria de algumas pessoas, realmente o Bolsonaro aproveitou essa oportunidade com a narrativa do antipetismo, fez uma campanha de contraste total contra o PT e levou essa eleição no segundo turno. E conseguiu garantir votos necessários para si. Apesar disso, eu tenho que fazer uma justiça aqui, porque o Haddad teve 27% dos votos totais, certo? Visto isso no vídeo anterior. E eu tenho que fazer uma justiça com a CNT-MDA, porque apesar de não ser a minha pesquisa favorita, eu dou um pouco de credibilidade a ela, porque ela foi a pesquisa que chegou mais perto do resultado final das eleições de 2018. Ela colocou o Haddad com cerca de 25% dos votos, mais ou menos. O número certo vai estar aí na tela para vocês. Mas basicamente ela chegou mais perto do que as outras pesquisas. Inclusive a própria XP e PESP colocava o Haddad com 22%. Assim como a Datafolha, assim como o Ibope, a maioria colocou com 22%. Mas a CNT acreditava o tempo todo que o Haddad teria muito mais do que 22%. Estaria bem mais próximo dos 27% que o Haddad teve. Portanto, ela foi a que cravou mais o resultado do PT, não só do PT, mas de outros candidatos também na eleição de 2018. Então eu tenho que fazer justiça para a CNT também. Mesmo assim, a XP e PESP é a minha pesquisa favorita e o primeiro motivo é porque ela chega mais perto dos resultados que o eleitorado prevê. Ela foi a única pesquisa que não caiu na onda do Lula ter quase 40%. Ela foi a única que previu que o PT estava em queda. Aliás, foi a primeira, por sinal. E quando você pega esse resultado oficial do Haddad de 27% de votos totais, basicamente é mais próximo dos 33% da XP e PESP do que dos 37% do Ibope e dos 39% do Datafolha. Só que aí muita gente deve estar se perguntando assim, mas era realmente esse o eleitorado do Lula? 33% dos votos totais? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, o Lula, na verdade, ele podia ter o mesmo eleitorado do Haddad, não poderia ter? Na realidade não, e eu vou falar o porquê. A candidatura do Haddad foi tão prematura por conta do foco ser no Lula, que nem todo mundo
quis votar no Haddad. Então uma minoria do eleitorado Lula acabou migrando para uma outra opção mais viável e mais contundente, que era quem? Ciro Gomes. Por que Ciro Gomes? Porque se a gente for olhar, a média de todas as pesquisas eleitorais de 2018 mostravam que o Ciro Gomes do PDT aparecia com 6%. Só que ele terminou as eleições de 2018 com 11%. Então vamos para uma lógica de matemática, lembrando que isso é ciências humanas e não exatas. Então a lógica é de tendência e não uma coisa exata, tá bem? Tem eleitores que são exceções sim. Se a gente for olhar 6 para 11, 5%. Então a diferença da média de 6% que o Ciro tinha originalmente para os 11% que ele teve no final da eleição é quanto? 5%. Então podemos concluir que 27% mais 5 seria o eleitorado do Lula, que dá um total de 32% dos votos. Ou seja, muito próximo daquilo que realmente a gente podia ver que o Lula teria nas eleições de 2018. Então esse é o primeiro motivo, ela ser mais próxima daquilo que pode bater com a realidade. O segundo motivo, também baseado no mesmo, mas é um outro exemplo que é mais chocante, é que ela consegue prever o eleitorado ideológico do país. Ela sabe enxergar o que eu chamo de sentimento do eleitorado brasileiro, que são as tendências de divisões ideológicas. Você sente que uma galera é conservadora, você sente que uma galera é mais progressista, você sente que uma galera é mais liberal e outras galeras são alternativas, principalmente, que essa é a maioria do eleitorado, que é a galera que não tem preferência política. E aí quando você vai olhar um dado da eleição de 2018, já que é o dado original mais recente, você percebe que se a gente fosse somar todo o eleitorado progressista como exemplo, até porque a polêmica das pesquisas eleitorais está envolvendo exatamente o nome do ex-presidente Lula. Então por essa razão vamos falar do eleitorado que o segue. O eleitorado progressista que está à esquerda no espectro político, a soma dele dá em 40% nas eleições de 2018. Basta somar os 27% de Fernando Haddad do PT, mais os 11% de Ciro Gomes do PDT, mais 1% da Marina Silva da Rede e 1% de Guilherme Boulos do PSOL. Somando esse eleitorado que está à esquerda no espectro político, dá um total de 40%. Então a tendência é que a pesquisa eleitoral mais realista é aquela que, na soma entre Ciro Gomes, Lula e Guilherme Boulos numa pesquisa eleitoral, crave um total de 40%, ou a soma de Ciro e Lula dê 40% dos votos. E aí galera, para eu mostrar para vocês que eu realmente não tô mentindo, e é uma coisa assim que é chocante, dá uma olhada na pesquisa eleitoral que a XP e PESP fez no mês de junho. Lula do PT aparece à frente com 32%, seguido por Bolsonaro com 28%, depois vem Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes do PDT com 6%, Luciano Huck 4%, ainda candidato, Luiz Henrique Mandetta do Democratas 3%, João Dória do PSDB 3%, Guilherme Boulos do PSOL 2%, brancos nulos não souberam não responder, ou a galera que eu posso dizer que está sem candidato, 15%. Se a gente for somar todos os candidatos que estão à esquerda, ou seja, os progressistas do país que estão nesse cenário, que são Lula, Ciro e Guilherme Boulos, dá um total de exatamente, coincidentemente, 40% dos votos totais. Portanto, galera, chocantemente, esse é o segundo motivo da XP e PESP ser uma pesquisa que ela bate com a realidade, porque ela respeita até a tendência do tamanho do eleitorado. Aí muita gente vai falar assim pra mim, mas JV, a cada 4 anos muda as eleições, né? As eleições mudam, as tendências mudam, isso é verdade. Mas, cara, estamos falando de margem de erro, pesquisa eleitoral é margem de erro. Como pode cravar exatamente os 40% da eleição anterior? Então não só bate os 32% que o Lula tinha em 2018, como bate os 6% da média que o Ciro tinha em 2018, e ainda você tem 2% pro Guilherme Boulos. Por quê? Porque o Guilherme Boulos ele pega o eleitorado progressista jovem, não só de 2018, mas o de agora, que é o eleitorado que tá entrando, uma galera aí que é mais progressista, e vai votar nele, caso ele seja candidato a presidente, e portanto ele acaba tendo 2%. É claro, galera, que eu vou deixar bem claro, o Guilherme Boulos não é candidato a presidente, eu acho que ele vai ser candidato a governador, mas ele é colocado no cenário da XP e PESP, isso aí não é uma escolha minha. Por essa razão, esse é o segundo motivo da XP e PESP ser a melhor pesquisa, porque ela consegue ler o sentimento do eleitorado na sua divisão ideológica. E por fim, o último motivo, o porquê que eu acho que as outras pesquisas não são tão melhores quanto a XP e PESP.